Boa noite, amigos e amigas da Academia Brasileira de Letras. Nós estamos muito felizes da presença de todos aqui nessa sessão que comemora o 125º aniversário da fundação da nossa academia. Eu queria convidar o senhor governador Cláudio Castro para fazer parte da mesa, por favor. Bom, a ideia é dar início à sessão com uma bondade do Padre Omar, que permitiu que o Cristo Redentor hoje se ilumine com a cor verde da Academia Brasileira de Letras. Então, vamos ver se dá certo, mas ele disse que vai dar, que Deus está conosco. Olha aí. O Padre Omar, além de tudo, está sofrendo porque o Fluminense está jogando hoje e ele não pôde ir. Eu também, mas eu tenho motivo. Ele foi por amizade. Bom, como é tradição nesses momentos na academia, eu vou ler o primeiro discurso pronunciado pelo presidente Machado de Assis na sessão inaugural de 20 de julho de 1897. Senhores, investindo-me no cargo de presidente, quisestes começar a Academia Brasileira de Letras pela consagração da idade. Se não sou o mais velho dos nossos colegas, estou entre os mais velhos. É simbólico da parte de uma instituição que conta viver, confiar na idade as funções que mais um espírito eminente exerceria melhor. Agora que vos agradeço a escolha, digo-vos que buscarei, na medida do possível, corresponder à vossa confiança. Não é preciso definir a instituição. Iniciada por um moço, aceita e completada por moços, a academia nasce com a alma nova, naturalmente ambiciosa. O vosso desejo é conservar, no meio da federação política, a unidade literária. Tal obra exige não só a compreensão pública, mas ainda e principalmente a vossa constância. A Academia Francesa, pela qual esta se modelou, sobrevive aos acontecimentos de toda a casta, as escolas literárias e as transformações civis. A vossa há de querer ter as mesmas feições de estabilidade e progresso. Já o batismo das suas cadeiras com os nomes preclaros e saudosos de ficção, da lírica, da crítica e da eloquência nacionais é indício de que a tradição é seu primeiro voto. Cabe-vos fazer com que ele perdure. Passai aos vossos sucessores o pensamento e a vontade iniciais, para que eles os transmitam aos seus e a vossa obra seja contada entre as sólidas e brilhantes páginas de nossa vida brasileira. Está aberta a sessão. Passo a palavra ao acadêmico José Sarney, orador oficial desta noite. Acadêmico Merval Pereira, excelentíssimo senhor presidente da Academia Brasileira de Letras, senhor Cláudio Castro, governador do Estado do Rio de Janeiro,
Senhor Roberto da Mata, que hoje recebe o prêmio Machado de Assis. Ilustre senhor João Roberto Marinho, meu querido amigo, representante do Grupo Globo, que homenageamos, muito justificadamente, com a medalha Machado de Assis. Ilustre senhor Rui Campos, representante da Livraria Travessa, que homenageamos com a medalha João Ribeiro. Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, meus ilustres confrades. Quero agradecer ao presidente Merval Pereira, que com tanta eficiência vem dirigindo esta casa, o convite que me fez para ser o orador desta sessão tão significativa para todos nós e para o Brasil, porque mostra a perenidade desta instituição que há 125 anos é guardiã da língua e dos nossos valores espirituais, construída pelo gigantesco patrimônio das obras dos que por aqui passaram e dos que aqui estão. Quando tomei posse nesta casa, em 1980, sucedendo ao grande escritor e político José Américo de Almeida, lembrei do nosso patrônio Machado de Assis para repetir a sua frase célebre: a glória que fica, eleva e consola aqui. Minha mãe, quando morreu aos 92 anos, deixou uma carta e começava assim: agradeço a Deus a graça da vida que me deu a alegria de ver meu filho José, membro da Academia Brasileira de Letras. Ela colocava em primeiro lugar esta honraria, além de todas as outras que eu pudesse ter na vida. Repito o que contei no meu discurso de posse, que tantas vezes eu já tenho repetido, porque a história é muito boa. Quando eu fui eleito para a Academia Maranhense de Letras, escrevi muito orgulhoso essa vitória, porque eu tinha 23 anos. E meu avô, lavrador, retirante das secas, ficou feliz e muito alegre. Começou a soltar foguetes e começou a ter manifestações de alegria na frente da sua casa. Dona Tudinha, a sua vizinha, perguntou: o que aconteceu, seu Assuero? Meu neto José entrou para a academia. E o que é academia? Ela perguntou. Eu não sei. Eu sei que é coisa muito grande. Coisa grande é a eternização dos sentimentos da alma que nos fala Bergson. O patrimônio cultural da nação, nenhum país pode ser grande potência se não for grande potência cultural. Não basta ter poder político, ter poder militar, econômico, se não formos uma potência cultural. E esse testemunho é provado se nós olharmos o mapa do mundo inteiro hoje e olharmos também a sua posição na área cultural. Faço esses registros pessoais para dizer o quanto eu tenho esta casa como templo da cultura nacional. Como tenho admiração pelos colegas, pelos que aqui representam para o país como guardiões
desses valores espirituais. A soma de todos esses valores é menor do que a academia. Vivemos do que aqui passaram e dos que chegarem viverão dos que aqui estão. Os 120 anos de fundação da Academia Brasileira de Letras assumem uma expressão maior quando a cultura brasileira enfrenta grandes problemas, grandes desafios, entre eles o das contingências históricas, como a terrível pandemia que tanto sofrimento trouxe à nossa sociedade. Nossa casa soube superar os percalços que lhe couberam, entre eles o da perda de tantos membros concentrada num curto espaço de tempo, e fez com significativa renovação. Durante esses 120 anos, para celebrar essa data, falaram grandes conhecedores de nossa história, grandes nomes de nossas letras. Tudo já foi dito, e nos deparamos com a impossibilidade de sermos originais. Os fundadores, quando o século XIX se fechava, um grupo que teve a iniciativa de criar um clube de escritores foi buscar o emblema e o maior deles, Joaquim Maria Machado de Assis. Foi ele, já idoso, ele fala isso no discurso de posse, tinha 58 anos. Eram outros os tempos e a longevidade, e ele vivera uma vida especialmente difícil. Quem deu solidez e autoridade à iniciativa plantou no imaginário brasileiro, de maneira indelével, a nossa casa, a nossa academia. Outro nome foi fundamental, o de Joaquim Nabuco. 10 anos mais moço, ele abandona o brilho político para tornar-se escritor e lançava a obra em que, como nenhuma outra, se juntam a memória e a análise política para resgatar a figura do seu pai. Fez como Churchill com Lord Randolph Churchill, que é um estadista do Império, uma obra monumental, em estilo e em conteúdo. No dia 20 de julho de 1897, foram eles oradores, o presidente e o secretário-geral. Esses discursos, sobretudo, como nós acabamos de ver, as brevíssimas palavras de Machado de Assis ficaram eternos e se tornaram para nós todos um breviário, onde ele diz: o primeiro voto é a tradição, que nós temos o dever de dar continuidade. Machado nos lembra, nessas poucas palavras, a alma nova, a questão da inovação, o desejo de mudança e a diz naturalmente ambiciosa. Nenhum exemplo maior que o dele, cuja determinação o levou, autodidata, a aprender, aprender e aprender, e ao domínio da palavra, até atingir o ponto máximo da nossa literatura. Desnecessário conservar a unidade literária. Ele era federalista e queria ver a unidade literária do país, no meio da federação política, diz ele. Ele era um discreto engajado político. E eu fui descobrir também uma coisa que pouco citada, que ele pensou ser candidato por um distrito de Minas Gerais. A Federação Causa de Nabuco e Rui era ainda muito jovem, mas ele acompanhara a sua construção. Para Machado,
A federação significava também que a língua nacional era a dos seus modelos. E quais eram os seus modelos? O maranhense Gonçalves Dias e o cearense José de Alencar. Nosso primeiro presidente coloca como referência a Academia Francesa, com capacidade de sobreviver aos acontecimentos de toda casta, às escolas literárias e às transformações civis. Porque ele sabia que se a academia, como a Academia Francesa nunca fez, se engajasse em qualquer casa, inevitavelmente nós nos dissolvíamos e acabaríamos. Recomenda, portanto, um equilíbrio entre o passado e o futuro, num universo em que a tradição é o primeiro voto, representado na escolha do batismo das cadeiras com nomes preclaros e saudosos, como ele diz. Dá a todos nós uma missão: sacralizar esse voto, passando aos nossos sucessores o pensamento e a vontade iniciais, para que, aspas, vossa obra seja cantada entre as sólidas e brilhantes páginas da nossa vida brasileira. Fecha aspas. Esta tarefa tem sido feita através de muitas e muitas gerações. Eu mesmo sou testemunha disso aqui nesta casa. Quando cheguei ao Rio de Janeiro, eu pude conviver, bem moço, com nomes que já não estavam entre nós quando nesta casa fui recebido. Permitam lembrar de quem fui amigo, de Manuel Bandeira, de Gilberto Amado, de Otávio Mangabeira, de Guimarães Rosa e José Américo de Almeida, a quem sucedi, e especialmente a Odilo Costa Filho, meu amigo inesquecível. Convivi ainda com Monsenhor Nabuco, José e Maurício, filhos de Joaquim Nabuco, orador da sessão inicial. Nabuco fez a necessária análise da formação da casa e seus objetivos. Era preciso sobreviver desânimo, dispersão e indiferentismo. Todos nós damos fé de que sobrevivemos. Somos o que Nabuco chamou naquele dia de verdadeira maravilha de cruzamento literário. Ele nos advertia de que seríamos 40, mas não os 40. Temos que ter consciência de nossa fragilidade, de nossa mortalidade. Colocava com aquela extraordinária habilidade, com as palavras, a questão necessária da proporção de ausentes, uns não lembrados, outros que não queriam participar, não quiseram participar. Levantou com um machado a questão dos antigos e dos modernos, do equilíbrio entre os que têm passado e os que ainda olham para o futuro. Observa com aguda precisão que a vida intelectual não é um movimento. Quieta não movere. Estamos tão envolvidos no aceleradíssimo fluxo das contingências humanas que temos dificuldade de ver o espírito, a absorção, a dilatação infinita do pensamento em um só objeto. Mas essa é a arte, a nossa arte, em pequenas manchas negras e móveis de papel, as letras. Sim, somos efêmeros, lembra Nabuco. A morte encarrega-se de abrir nossa porta com intervalo mais curtos do que o gênio ou o talento toma para produzir qualquer obra de valor. Eu não posso falar isso, de ser tão breve.
Para os substitutos, a escolha poderá parecer um plebiscito literário. Parecer, ressalta ele, e acrescento eu, que mais que um julgamento, nossa é uma escolha, e esta se faz pelo mérito de certo, mas somos aqui uma casa de convívios, e não de incompatíveis. Sentiremos o prazer de concordarmos, diz Nabuco, em discordar. Pois a melhor garantia da liberdade e independência cultural é estarem unidos no mesmo espírito de tolerância os que veem as coisas da arte e poesia de pontos de vista opostos e prega como elemento de encontro a admiração comum e o apreço comum entre nós. Nabuco concluía seu discurso sustentando que as literaturas portuguesas e brasileiras são autônomas, independentes na unidade da língua comum, cuja defesa nos foi entregue. E nós estamos devendo ao país o dicionário da academia. Ela é um milagre, quase um dialeto do espanhol. Essa língua transformou-se numa língua de cultura, quase um dialeto do espanhol, como eu disse. Percorreu os mares, foi a primeira língua universal, porque era a língua do comércio, era a língua dos instrumentos náuticos e era a língua das técnicas náuticas que vinham da escola de Sagres. Inclusive, aos que hoje vigoram na comunidade dos países de língua portuguesa. Essa língua ganhou os mares, foi até Nagasaki, deixou palavras, trouxe palavras que estão dicionarizadas lá e aqui. E quando não teve mais mares para percorrer, nos seus 80 anos em que os portugueses dominaram o mundo, encontrou as terras do Brasil. E aqui caminhou também nessa vastidão, matando os dialetos que tinha na cidade, no seu território. E parou quando encontrou o contraforte dos Andes. E lá, o que ouviu? O espanhol, de onde ela tinha saído como um pedaço. Nossa academia teve uma participação muito grande nos estudos que nos levaram e os que a representaram, honrando nossa casa, nas reuniões que foram feitas sobre a participação grande nos estudos entre as duas línguas, o espanhol e o português. A todos, e a academia teve uma representação nessa comissão, representação brilhante, que se desempenhou com uma grande contribuição. Nessa comissão da academia, eu quero homenagear o nome de Nélida Pinhon. Essa nossa grande escritora, expressão da nossa academia e a única sobrevivente do grupo e nossa referência. A querida romancista que presidiu a casa em seu centenário, e eu, pessoalmente, lhe devo tantas gentilezas. Tem lugar reservado entre os nomes maiores da nossa confraria e daqueles que nos presidiram. Nos tempos da nossa fundação, Joaquim Nabuco escrevia um estadista do Império. E logo depois escreveria Minha Formação. E Machado escrevia Dom Casmurro, quer dizer, no meio daquela organização da nossa casa, se as almas dos povos podem ser expressas, esses 3 livros seriam, como são, gigantescos monumentos de nossa grandeza. Mas não posso deixar de citar o testemunho e contado também
que naqueles dias Euclides da Cunha escrevia Os Sertões, que se nos marcava com o horror do crime bárbaro contra Canudos, que nos dá também um exemplo que pode ser aplicado hoje, que o Estado não pode entrar em perene desvios que não deve tomar. A ideia de uma academia já era antiga. Já no século XVIII houve academias, sociedades literárias, com nomes adjetivos, a Academia dos Esquecidos, dos Renascidos, dos Felizes e dos Seletos. Zé Bonifácio fora secretário perpétuo da Real Academia de Ciências de Lisboa, a que tenho também a honra de pertencer. Uma comissão do Instituto Histórico e Geográfico estudaram em 1947 a criação do que chamaria Academia Brasileira. A ideia voltaria em 78 e 83 com a Associação dos Homens de Letras. Em 90 com Aristides Lobo e Medeiros de Albuquerque. Em 1895 com o grupo da Academia Brasileira, da Revista Brasileira. Ali, na avenida, na Rua do Ouvidor, se reuniam toda tarde Zé Veríssimo, diretor da revista, Paulo Tavares, seu secretário, Machado de Assis, Joaquim Nabuco, Lúcio Mendonça, Graça Aranha, Paula Ney, Domício da Gama, Alberto de Oliveira, Rodrigo Otávio, Silva Ramos e Filinto de Almeida. Os que se empenharam em tomar a ideia foram Lúcio de Almeida, Lúcio de Mendonça e Medeiros de Albuquerque. Afinal, foram feitas reuniões preparatórias e Machado de Assis, discretamente, ele orientava os trabalhos. A idade já me permite fazer algumas pausas, né? Ele e Nabuco eram os núcleos em torno dos quais se podia construir o projeto. Os amigos que se reuniam na Revista Brasileira vinham do combate do abolicionismo. Quase todos eles eram abolicionistas e, ao mesmo tempo, federalistas. Machado, que tantas vezes foi acusado de diferente às suas origens, era, sem dúvida, um exemplo em meio aos intelectuais que haviam participado da campanha vitoriosa. Nabuco, este sim, fora a alma da campanha. Machado, por outro lado, era escritor por definição, total e visceralmente um escritor. A vida de Machado, passando do obscuro ajudante de tipógrafo ao sóbrio diretor da secretaria, mais que tudo representava a transição que o papel do escritor sofrera da obscuridade dos bastidores, das luzes às luzes do proscênio. Creio que todos conhecem as lembranças de Machado a respeito das premissas do nascimento desta casa, que foram reuniões da Revista Brasileira, iniciadas num jantar de 12 de dezembro de 86. E Machado de Assis escreve sobre essa reunião da Revista Brasileira. Chego ao Hotel Globo, subo ao segundo andar, onde acho já alguns homens são convivas do nosso primeiro jantar mensal da Revista Brasileira. O principal de todos, José Veríssimo, chefe da revista e do Ginásio Nacional, recebe-me, como a todos, com aquela afabilidade natural dos que os seus amigos nunca viram desmedida um só minuto. Os demais convivas chegam um a um à literatura para ver a diversidade com que eles tinham. Chegam à literatura, à política, à medicina, à jurisprudência, à armada, à administração. Nós temos seguido dessa maneira.
buscando os talentos em todos os ramos. Na Academia Francesa, os patronos são os primeiros ocupantes. Por sugestão de Nabuco, se resolveu que os fundadores fossem aqueles que escolheriam os seus patronos. Essa tarefa marcou o caráter da reunião de amigos que tem a academia. Aqui também tem essa outra primeiro voto. A obrigação de sermos amigos, porque isso é a sustentação da academia no presente e para o futuro. O método fez com que estivessem entre os patronos José Bonifácio, Alexandre Gusmão, Antônio José, Santa Rita Durão. Nabuco escolheu Marcel Monteiro, não seu modelo literário, mas a lembrança do ídolo mundano que compartilhara com Castro Alves. Marcel Monteiro era aquele grande galã que disputava de ser tão bonito quanto Joaquim Nabuco, que também disputava essa condição. Machado, contudo, fez a escolha literária que a gratidão e a amizade com o filho Mário de Alencar impunham. Escolheu o filho do José de Alencar, de quem ele era muito amigo. Mas sugeriu, com autoridade inefável, que Filinto de Almeida escolhesse Arthur de Oliveira, numa de suas demonstrações de que, em sua escala de valores, a amizade vinha em primeiro lugar. Esse traço nos une, deve nos unir, tem nos unido no que Nabuco chamou de concordarmos em discordarmos. Nabuco mesmo cultivou a conciliação, aceitando trabalhar com Rio Branco na defesa da República, sem renunciar a seu monarquismo, mas, sobretudo, foi grande amigo dos seus muitos amigos, mundo afora. Quando cobraram Nabuco sobre isso, ele disse: eu curti 10 anos de viuvez da monarquia. A amizade entre Nabuco e Machado eram díspares na origem e tão próximos na compreensão dos sentimentos. Foi sempre marcada pela admiração de Machado por Nabuco, o jovem e já consagrado escritor, prevendo sucesso como poeta ao menino. O viúvo desolado, pensando no leito de morte, no velho embaixador e, do outro lado, pela verdadeira devoção de Nabuco por Machado. Graça Aranha, fundador da cadeira que eu ocupo, e meu conterrâneo, que entrara para a academia muito jovem, sem livro publicado, tinha 2 apoios fortes. Era o próprio Machado e Joaquim Nabuco. Escreveria bem mais tarde uma introdução muito perspicaz à correspondência entre seus 2 patronos. A essência intelectual de Nabuco provém de suas origens, e é por isso que nele se acentua, mais do que o artista, o pensador político. É uma tradução espiritual que ele conserva e eleva a um grau superior, ainda que a essa vocação política se alie a sensibilidade artística. Falo da amizade, dos postulados de Nabuco sobre o concordar e discordar, e pode parecer que Graça Aranha seria justamente a pessoa a não invocar. Afinal, ele foi o protagonista do único choque com Olavo Bilac na conferência que ele fez aqui nesta casa sobre o espírito moderno. À noite, o dia, não sei, à tarde ou à noite, eu fico em vacilação se foi a hora, qual foi a hora. Estava plena. Graça Aranha tinha convocado os estudantes
tinha feito uma propaganda muito grande e sobre a sua conferência sobre o mundo moderno. A casa plena, portanto, ele sobe esta tribuna e grita: morra academia! Logo ele, Graça Aranha. Os jovens aplaudem. O auditório ferve. Entre os que os carregam está em triunfo, está Alceu Amoroso Lima, que foi meu colega também aqui, meu confrade durante muito tempo. Coelho Neto sucede-lhe e vem replicar. Fez o elogio da Grécia e gritou: morra, Grécia! E Coelho Neto respondeu: mas eu serei o último Heleno. Foi a única e grande das batalhas que nós tivemos na nossa casa. Afonso Celso procura Graça Aranha para que ele retorne à academia. Sua resposta, justamente, justifica a tese de Nabuco. De todos os nossos colegas eu me afastei, sem o menor ressentimento pessoal. E a todos eu sou muito grato pelas generosas manifestações em que exprimiram o pesar da nossa separação. Ele também sentia a amizade com que eu ligava a todos os colegas na sua casa. Tive a oportunidade de dizer, quando tomei posse, que os gestos de Graça Aranha não eram gestos literários, eram gestos políticos. Todos os seus gestos eram políticos. E o seu rompimento com a casa era um gesto de política literária. Uma grande amizade me uniu aos tragédias de Ataíde, por tantos anos nosso presidente. A ele deve a humanidade o momento glorioso de ser um dos principais redatores da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Ele nos deu não uma casa nova, mas a possibilidade de uma estrutura física que assegura e é a retaguarda da nossa sobrevivência. A saudade dos que partiram. Passamos por um momento de renovação dos nossos quadros. Isso significa que muitos de nós nos deixaram nesse longo período de pandemia, de tantas marcas deixou em nosso país. Lembro com tristeza. Membro desta casa há 42 anos, cheguei aqui antes de todos eles, mas de muitos já era amigo e grande admirador. Ao longo de sua história, a Academia sempre participou da atualidade literária com premiações. A principal delas dadas pelo conjunto de obra, vinculando esse prêmio ao nosso patrono geral, dando o nome de Machado de Assis. Assinalarmos com seu nome essa escolha, deve sempre lembrar como, ao longo de sua carreira, ajudou os escritores. O primeiro deles foi Castro Alves, a ele encaminhado por José de Alencar, que o tratava como o primeiro crítico brasileiro e pedia-lhe que ele fosse o Vigílio de Dante. E Machado tinha apenas 29 anos. Hoje, mais de 150 anos depois, invocamos o primeiro escritor brasileiro para homenagear um escritor pelo conjunto de obras. Este ano, escolhido é o antropólogo Roberto da Mata, professor da Universidade Católica, doutor da Mata, tem uma extensa obra como cientista social e polemista, para a qual contribui sua coluna na imprensa e sua grande ligação com a mídia. Tendo começado com o estudo da etnia Chavante, o professor dedicou muita atenção à cultura popular e suas manifestações, como o carnaval e o futebol. Quero assinalar também a entrega da medalha Machado de Assis à Rede Globo.
nada mais merecido, porque ninguém tem feito mais pela cultura e a educação no Brasil do que a Rede Globo, no seu apoio constante a esse tema, que é o tema que nós devemos cada vez mais projetar. Como eu disse, podemos ser potência econômica, potência política, potência militar, mas temos que ser uma potência cultural. E aqui está representado na figura de João Roberto Marinho. Sinto saudades de Roberto Marinho. Sei quanto ele ficou feliz quando entrou nesta casa. Eu participei e vi, fui testemunha dessa felicidade. A medalha João Ribeiro vem para a Livraria Travessa. Essas medalhas são um reconhecimento importante do papel dessas duas organizações em favor da cultura brasileira. Estou chegando ao fim, fiquem tranquilos. Um elemento nos leva à abstração das intenções, os nossos santos de altar, para a realidade. A imensa obra publicada, que é a soma do que fizemos e fazemos todos nós, posta nas bibliotecas e na mão dos leitores. É no livro que nos realizamos, que a academia se realiza, que é a língua que expressamos e carregamos em sua grandeza. Ela é viva, evolui a cada dia. No falar das gentes marcadas pelo efêmero, adquire no livro uma permanência superior que atravessa e se torna a substância da imortalidade. Ao fazermos 125 anos, devemos reverenciar também os que fizeram a imortalidade da casa. Se dela não fizeram parte, Carlos Drummond de Andrade, Sérgio Buarque de Holanda, nesta casa eles estiveram presentes. E como também de grande parte de escritores brasileiros. Alguns, sem serem eleitos, foram por nós escolhidos, com o prêmio Machado de Assis, como Cecília Meirelles e Érico Veríssimo. Nesta casa, alguns viveram por muitos anos. Doutor Aceu, nela permaneceu 48, Pedro Calmon, 49, Barbosa Lima, 63, Magalhães de Azeredo, 66, Clóvis Bevilacqua, 47, Austrégésilo, 42, outro sobrevivente. Mas o Guimarães Rosa, meu amigo Guimarães Rosa, passou apenas 3 dias. Santos Dumont nem chegou a tomar posse. Eu mesmo aqui já estou há 42 anos e há muito sou o decano da casa. Aos 262 acadêmicos que fomos e somos, desde a fundação, a todos eu quero evocar, cultivando a carga infinita das emoções que souberam transmitir em letra de forma. Somos e fomos todos mortais, mas cada um de nós é um pouco dessa obra coletiva, esta sim, imortal. A palavra é a expressão da nossa casa. No livro ou na expressão dramática, como faz Fernanda Montenegro, ou na poesia cantada, como faz Gilberto Gil. A palavra devemos nossa devoção. Sua luz ilumina a sociedade, marcada pela infinitude com a matéria que forma o universo. A luz da palavra forma o nosso universo, e é com ela que nos erguemos para defender a cultura, para exprimir a cultura, para iluminar o caminho e abri-las para a cultura. A democracia, infelizmente, não é só a cultura brasileira que precisa, neste momento, ser defendida.
Fui presidente que conduziu a transição democrática. Tenho a responsabilidade pessoal de defendê-la. Ela se consolidou pela prática continuada de eleições livres, sob a vigilância segura do Supremo Tribunal Federal. Garantir Muito obrigado. Muito obrigado. Garantir que o judiciário exerça em plenitude sua responsabilidade é absolutamente necessário para que a democracia prevaleça. O Brasil precisa se unir em torno desse objetivo. Da saudade e alegria. Já disse aqui que, como decano da casa, tenho por dever lembrar a história da academia. E por isso fui obrigado, e com muito gosto, mais uma vez, relembrar toda a história da academia e expressar o quanto eu tenho a academia na sua grandeza. Já disse aqui que, como decano, tenho por dever relembrar a história da academia, mas não posso fugir à nostalgia de, com meus olhos de ontem, ver as cadeiras vazias da academia, que me acolheu, e as palavras de chegada que jamais esquecerei. Foi a alegria mais pura da minha vida. Lembrar amigos e mestres. Euclides da Cunha já dizia, cuidado com a saudade. Ponhamos de lado a saudade. Vivamos, todos nós, a alegria desses 125 anos, a visão das cadeiras cheias dos seus eminentes confrades, grandes escritores, expressão maior da cultura brasileira de nosso tempo. Somos o futuro de que falava o nosso passado pela boca de Machado e de Nabuco. Vivamos a passagem fugidia do tempo, aquela glória que Machado dizia, que fica, eleva, honra e consola. Minhas senhoras e meus senhores, senhor presidente, eu vou tentar, se Vossa Excelência permitir, violar um pouco o cerimonial. Eu peço que todos que puderem se levantem, em homenagem aos 2 visitantes que estão chegando nesta casa e fazem parte da nossa grandeza. Vamos recebê-lo de pé. Vamos ver se podemos recebê-lo. Eles estão chegando aí no meio dos acadêmicos, abram caminho para que venham participar desta sessão, para iluminar com grandes estrelas as academias que fundaram. Estão em nossa memória. Se por eles somos imortais, os tornemos mortais. Entre Machado de Assis, entre Capitu, Bentinho, tragam o mistério contado com o Dom Casmurro. Entre Joaquim Nabuco, com as páginas do estadista do Império. A casa é vossa. E quero, como membro e ocupante da cadeira do Graça Aranha, limpar as palavras que ele disse aqui, dizendo morra a academia. Viva a academia! O presidente José Sarney parece que adivinhou, porque hoje à tarde nós temos um programa de colocar placas, um programa junto com a prefeitura, colocar placas nas casas dos imortais,
dos imortais que já se foram. Então, hoje nós escolhemos a data para colocar uma placa na casa do Austergélio de Ataíde, que foi nosso presidente durante 34 anos e estruturou essa academia, e fomos num bar chamado Capitu, no Cosme, na Rua das Laranjeiras, que é erguido no lugar onde a casa de Machado de Assis existia. E é um prédio e tem um bar embaixo. E é um bar temático, tudo sobre Machado de Assis. As comidas têm nome dos livros dele, tem uma exposição com alguns livros, algumas coisas, e nós pusemos hoje a placa lá. Então, foi escolhido exatamente pela data. Bom, agora nós vamos ter a entrega do Prêmio Machado de Assis ao antropólogo Roberto da Mata. Graduado e licenciado em História pela Universidade Federal Fluminense, Roberto possui curso de especialização em Antropologia Social no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, bem como mestrado e doutorado na Universidade de Harvard. Foi chefe do Departamento de Antropologia do Museu Nacional e coordenador de seu programa de pós-graduação em Antropologia Social. É professor emérito da Universidade Norte-Americana de Notre Dame, onde ocupou a cátedra Reverendo Edmund Joyce, de Antropologia, de 1987 a 2013. O nosso Roberto da Mata realizou pesquisas etnológicas entre os índios Gaviões e Apinaé. Foi pioneiro nos estudos de rituais e festivais em sociedades industriais, tendo investigado o Brasil como sociedade e sistema cultural por meio de diversas manifestações culturais: carnaval, futebol, música, comida, cidadania, jogo do bicho. Roberto é considerado um dos maiores cientistas sociais do país, justamente porque nos mostrou detalhes da vida da nossa sociedade com os quais nós convivemos e não sabíamos a importância e a dimensão deles. A distinção entre indivíduo e pessoa, ele demarcou bem quando analisou a pergunta famosa: você sabe com quem está falando? Isso entrou na história do Brasil. Ele colocou bem a diferença entre as pessoas que fazem essa pergunta e as pessoas que recebem essas perguntas. O estudo da rua, da casa, são já históricos dentro da nossa sociedade. Roberto retoma e atualiza o conceito de homem cordial de Sérgio Buarque de Holanda. Eu queria convidar a acadêmica Ana Maria Machado para fazer a entrega do Prêmio Machado de Assis de 2022, pelo conjunto da obra, ao antropólogo Roberto da Mata. Eu dou a palavra ao antropólogo Roberto da Mata. Eu pensei umas 40 mil vezes nesse discurso. Cada dia, depois que o Merval me deu a notícia que eu recebi essa honraria, porque
eu entendo que não só a academia, mas o totem da academia, para falar na minha linguagem, o antropologuês clássico, o totem é um grande escritor, Machado de Assis. E Machado, com da Mata, pode dar problema. Então, eu fiquei pensando o que eu ia escrever, e é mais fácil dizer não do que agradecer. O agradecimento é mais complicado, exige mais. E nós todos sabemos das dificuldades. O papel enrolou, né? O papel, e eu estou mais enrolado do que o papel. Enfim, eu pensei em o que dizer, né? Porque o peso, o ex-presidente José Sarney, que me antecedeu fazendo um discurso que tinha elementos históricos e quase que folclóricos, e extremamente pessoais e valiosos, que é um depoimento que eu diria que tem parabiográfico, protobiográfico, porque ele participou, né, de não só dessa academia, mas da política, do mundo político brasileiro como presidente da República, né, falou o suficiente, né, para mostrar a importância que tem a Academia Brasileira de Letras e os seus fundadores, e até aquilo que vocês conseguem segurar, eu espero que consigam, as diferenças, como lidar com as diferenças, que é exatamente aquilo que a disciplina que eu estudei, que eu me dediquei, que é a antropologia comparada, tenta fazer. Que é muito difícil, porque a diferença leva sempre a algum tipo de sofrimento. E não foi à toa que Claude Lévi-Strauss, grande antropólogo francês, chamou a antropologia da ciência do exílio, né? Eu rompi com todos os protocolos, né? Nem comecei a falar, mas, meus senhores e minhas senhoras, os prezados acadêmicos e acadêmicas, né? Meus amigos, a minha tribo que está sentada ali atrás, né? Minha família, minha querida Cristina, que está sentada ali. Eu jamais pensei em falar, ocupar essa tribuna, e muito menos aqui estar para agradecer o honroso Prêmio Machado de Assis, conjugado com essa solenidade na qual também se comemoram os 125 anos desta Academia Brasileira de Letras, que tem um peso, um centro de gravidade poderosíssimo. Não vou falar que é um buraco negro, porque vocês podem até achar que eu estou ofendendo. Não é. Não é. Muito mais importante. Mas o buraco negro, pelo que eu tenho ouvido e lido nos jornais, é de onde nascem as forças renovadoras do universo. E eu espero que esse momento da academia com o presidente Merval seja um momento, certamente tem sido um momento de renovação, de abertura da academia. Aqui está um antropólogo falando, né? Outros já passaram por aqui, mas agora chegou a vez de outro antropólogo receber essa honraria que é a medalha. Lembre muito bem da primeira vez que eu aqui estive, nessa casa, nesse salão. Foi no dia 19 de março de 81, quando Eduardo Portela foi acolhido como membro da vossa confraria, e eu, vestido de um smoking, obviamente, alugado, porque não se usava mais smoking naquela época, mas eu tive que ir numa loja lá em Niterói, eu sou de Niterói, né? Portela, inclusive, quando fez 80 anos, brincou comigo, disse que eu tinha vindo a nado de Niterói. Foi quando eu vim hoje eu vim a nado também para poder dissipar o nervosismo e a responsabilidade, né, de fazer esse discurso que, como eu digo, repito, pensei mais ou menos muitas vezes em como engrenar essa.
e dizia eu, vestindo o smoking alugado, e assim eu assisti esse rito de passagem do meu saudoso amigo Portela, que também foi meu companheiro no Conselho de Pesquisas e Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na antiga Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele sentava, eu sentava perto dele, e eu gostava muito de sentar perto dele, porque ele dissipava toda a minha timidez de um superego muito forte, porque ele sempre tinha alguma observação jocosa, se não maliciosa, sobre as pessoas que estavam sentadas naquele conselho, que eram professores, alguns muito importantes. Né? Ele sempre fazia... no fundo, ele dizia para mim, Roberto, todo mundo é humano. Todos têm medo. Todos têm momentos de fraqueza. Todos também podem cair, escorregar numa casca de banana. Era mais ou menos o que uma das melhores recordações que eu tenho dele. Ele quebrava um pouco o gelo do solene. O solene é isso que nós estamos vivendo agora. Não pode falar, não pode se mexer, cada um tem o seu lugar, estamos todos imóveis. A diferença entre isso e os rituais informais, como um baile de carnaval ou um almoço de domingo na casa de um amigo, é notável. E isso foi um dos assuntos que me interessou no estudo durante a minha carreira, que começou há bastante tempo também. Né? Quem está falando aqui, infelizmente ou felizmente, né, ainda bem, mas não é um jovem. Né? Eu aqui andei algumas vezes, visitei, ultimamente, infelizmente, eu vi cumprir dever de amizade para visitar aqueles que tinham passado para um outro lugar, no salão. Eu visitei, talvez, vim mais vezes para me despedir daqueles que eu tinha um relacionamento, que eram membros da academia, do que propriamente participar. Mas eu aqui participei de alguns seminários ou reuniões intelectuais, uma delas convidada pelo Domício, e um outro convidado pela Ana Maria Machado, que me entregou a medalha há poucos minutos atrás. E essa Ana Maria me levou a uma reunião na British Library, em Londres, onde eu abordei um adultério anômalo, o adultério de Dona Flor, porque era um seminário sobre a obra do Jorge Amado, um dos imortais dessa academia, imortal mesmo, de verdade. E eu falei sobre Dona Flor e o adultério de Dona Flor como um adultério que saía das normas dos adultérios da grande literatura europeia, porque ela não se suicida, como a Bovary, nem a Ana, e ela também não morre de culpa, como a famosa ficar velho não é fácil. Entendeu? A Luísa Doessa de Queiroz, do famoso livro Primo Basílio. Né? A Dona Flor sobrevive e faz uma ligação muito curiosa nesse adultério, porque ela tem 2 maridos e um é vivo e o outro é morto. O que eu tentei explorar no livro que o Merval muito generosamente falou, A Casa e a Rua, com uma outra dimensão, um outro espaço estruturante da cosmologia brasileira, que é o espaço do outro mundo. Num artigo escrito para um seminário em São Paulo, há algum tempo, no qual eu sugeria, com uma ousadia que eu não tenho mais, porque era muito mais jovem quando eu fiz esse artigo, que o problema da morte aparecia muito mais nas sociedades individualistas e nas sociedades que tinham feito uma transição para uma modernidade mais igualitária, na qual a morte do indivíduo era
era mais angustiante, era o grande problema da filosofia. Enquanto que, no nosso caso, no caso de sociedades como a nossa, sociedades que eu chamo de relacionais, sociedades nas quais o parentesco, as amizades, não preciso falar, depois desse belo depoimento do presidente Sarney, eu não preciso falar do papel da amizade nessa casa, né? Como é que as pessoas que tinham posições ideológicas, literárias diferentes, foram reunidas através de intermediários, né? Nós nos preocupamos muito mais com os mortos, com os nossos mortos, que, de certo modo, driblam a nossa ideia de transitoriedade e de finitude. Então, eu sugiro isso nesse artigo. E, no caso da Dona Flor, isso fica muito claro, porque uma coisa que o Jorge Amado faz, que aparece, né, inconscientemente no trabalho, é que ela, o segundo marido, obviamente, é o tentador, é o sedutor e é o morto, não é o vivo. O vivo é o Brasil, que tem lei para tudo, o vivo é o Brasil da rotina, o vivo é o Madureira, que é um farmacêutico, que mede tudo, que pesa tudo, enquanto que o Vadinho é o homem do prazer, é o homem que faz do carnaval, é o homem que não obedece a regra nenhuma do jogo, aquele que tenta, aquele que seduz e aquele que promove as alegrias das nossas vidas, como nós, usualmente, fazemos homem da rua, muito mais da rua do que da casa, onde as hierarquias não permitem que a gente tenha determinados tipos de conversa, não é? Hoje, neste ritual, em que a Academia me concede o prêmio de um dos maiores nomes criadores da literatura mesmo, literatura com L maiúsculo, não é só da literatura brasileira, não, da literatura mundial, da literatura produzida nesse Ocidente, né? Que é o Machado, é um nome que figura ao lado daqueles que subiram com grande vigor e elegância a montanha mágica. Essa excursão que nos torna definitivamente humanos. A ação social de exteriorizar pela escrita, em palavras escritas, que ficam aquilo que jaz nos nossos corações que passam. E, deste modo, a gente entrega ao mundo o quanto ele nos fez sofrer e gozar, para que é o ponto principal para quem escreve, para quem dramatiza, para quem poetiza e para quem faz da imagem, conta uma história com as imagens que mais recentemente a Academia, que são os cineastas, e eu vejo o meu amigo Cacá Diegues aqui, né? Antes o Nelson Vieira dos Santos, essa abertura para a chamada sétima arte, que é o cinema. É uma festa, eu entro numa lista, né, que é uma lista da Academia, na qual figuram também dois grandes antropólogos, que eu admiro muito, Tales de Azevedo é um deles, o outro é Gilberto Freire. O escrever é um ato que tudo permite, não é, que nos dá uma enorme onipotência. A gente pode matar e amar escrevendo. A gente pode ter muitas vidas dentro de uma só vida, que é a nossa vida, e visitar vários lugares, como Macondo, quanto Paris, Passárgada. Ah, meu Deus, maravilha, não? Passárgada, com vontade que eu tinha de ir para Passárgada hoje, ser amigo do rei. Não? Mas estou velho, ia ganhar uma bicicleta, preferiria andar de bicicleta. Não posso jogar mais futebol porque a escoliose não deixa, né? A espinha está torta, não dá para jogar futebol, mas ainda dá para andar de bicicleta. E não é por acaso que, quando escrevemos, ficamos, às vezes, espantados como conseguimos um encaixe quase perfeito
entre o que sentimos e o porquê nós sentimos aqueles sentimentos. Superar essa descontinuidade entre o que sentimos, todos nós sentimos tudo ao mesmo tempo, ou quase ao mesmo tempo, né? Nós não sabemos, se nós sentimos tudo, nós não sabemos por que sentimos dessa ou daquela maneira. E é o preenchimento desse espaço que a arte, em geral, permite fazer. Essa cota, essa mais-valia de sentido que escapa de todas as sociedades humanas, porque elas não são capazes de integrar o significante com o significado, que são arbitrárias. Essa relação é uma relação arbitrária, mas a arte faz uma mediação, ajuda a integrar. Esse prêmio preencheu minha vida de felicidade, e é que foi sentida quando o Merval, o presidente Merval, me telefonou e me anunciou que eu tinha sido agraciado com ele. Nenhum antropólogo da minha tribo, daqueles que viveram por meses e estudaram durante anos sociedades tribais, e deles saíram sabendo como nós, humanos, somos marcados indelevelmente e de maneira perpétua por toda a vida, por nossas sociedades, pelas matrizes culturais que nós recebemos, né, que são tidos, aquilo que nós aprendemos, que são os costumes, que a gente chama na antropologia de cultura, né, não é só a cultura como alguma coisa sofisticada ou especial, mas a cultura como aquilo que marca as sociedades, sobretudo naquilo que é feito inconscientemente pelos membros daquela sociedade e é tido como natural por esses membros, como a língua que nós falamos, tão enfatizada aqui nessa academia. Mas a gente fala uma língua, não falamos duas. Essa língua que nós falamos, sem sentir, nós pensamos através dessa língua e os outros costumes que a gente estuda. E nesse momento que eu recebo esse prêmio, eu não poderia deixar de recordar um antropólogo francês, Marcel Mauss, que explicou, que tocou num ponto fundamental, não só de alguns costumes de algumas sociedades, como sociedades da América do Norte, como Potlatch, como o Kula, que acontecia na Melanésia, que Malinowski estudou na década de 20, e que era uma troca de colares por braceletes, feitos nas Ilhas Salomão, e que giravam, os colares iam da direita para a esquerda, os braceletes da esquerda para a direita, e ali, nesse contato, se realizavam transações de outros tipos, mas esses colares não tinham nenhum valor em termos econômicos. E o Malinowski, no livro dele, Argonautas do Pacífico Ocidental, ataca, faz uma crítica aos economistas. Não tinha nenhum valor, não era nada raro, eram feitos de coral, mas o valor estava exatamente no fato de que eles eram trocados e cada doação, esse é o ponto, recebendo esse prêmio, promove uma dívida e um elo, um laço amoroso com a pessoa que dá e entre a pessoa que dá e a pessoa que recebe, que é um ponto muito importante, né, que evidentemente os antropólogos que acham que estão fazendo realmente uma ciência exata, que é o sonho de algumas pessoas da área de ciências humanas, né, mas não é o meu caso, né, e nunca foi o meu caso. O meu caso é muito mais explicar, né, essas nossas dependências emocionais e afetivas que nós temos uns pelos outros e, sobretudo, com aqueles que nós trouxemos, querendo ou não, para esse mundo, sobretudo quando a gente quis trazer para esse mundo. E somos, por eles, responsáveis e devedores até a morte, que são pessoas feitas pelo nosso sangue e pela nossa carne. Felizmente, para mim, né, todos os meus descendentes estão aqui, com algumas exceções, mas, enfim, exceções que não são, que são
razoáveis, porque a vida é, no fundo, alguma coisa também razoável nas suas impossibilidades e na sua dura realidade, como nós falamos no Brasil, né? Esse tipo de perspectiva põe a nu, né, o fato que é duplamente glorioso receber esse prêmio para mim, porque ele me foi dado não por simpatia, mas pelo que eu fiz, pelo que eu dei. Eu estou recebendo de volta, quando eu sou contemplado pelo conjunto da obra, por uma obra que eu construí com muito sacrifício, atravessando o Baía de Guanabara a nado, todos os dias, para trabalhar no museu que pegou fogo, e sendo um professor, um pesquisador em sociedades tribais, algumas das quais tinham sido recém-contatadas pela sociedade brasileira, e uma delas eu passei bastante tempo, né, que foi no Zapinagé, lá na época no estado de Goiás, hoje estão no Tocantins, e comecei com os gaviões que viviam no sul do estado do Pará, e quando eu tinha algum problema médico, eu tive um problema dentário, né? Eu fui obrigado a fazer um tratamento dentário, e em Tocantinópolis, que era uma vila, não tinha nenhum dentista. Eu fui obrigado a atravessar o Tocantins e ir para Porto Franco, Maranhão, estado do ex-presidente Sarney. E no Maranhão eu pegava um ônibus, eu me lembro da fotografia dele, jovem, na década de 60, candidato a deputado estadual, eu acho, deputado estadual federal, pregado na janela do ônibus. E eu olhava aquela fotografia nos ônibus transitando naquelas estradas do interior para chegar em Imperatriz. E em Imperatriz encontrei um dentista que me viu e falou: não, eu não vou tratar do seu dente. Olha aqui a minha broca. Era uma broca de pedal. Eu sugiro que o senhor vá para outro lugar. Eu fui para Brasília e arranquei o dente. Foi uma grande aventura, típica daquela antropologia que se fazia no tempo antigo, né? Essa obra que foi homenageada, que está sendo homenageada nessa coincidência, junto com a academia, com os 125 anos da academia, né, me torna devedor, não só da academia, mas também da minha família, daqueles que aprenderam alguma coisa comigo, que me ensinaram provavelmente mais do que aprenderam. E também de um outro lado, que eu faço questão de falar, que é importante, eu nunca deixei, não fui só um pesquisador que escreveu alguns livros, mas nunca deixei o magistério, a docência, que no caso brasileiro é muito animador, né? Você ser professor quando você sabe que as pessoas olham para você e dizem, mais ou menos sorrindo, que quem sabe faz e quem não sabe é quem ensina, né? É uma coisa muito interessante da gente aquilatar isso, aprender. E eu sempre fui também um professor, né? Então, ao ocupar esse pódio e explicitar minha gratidão pelo prêmio que me foi dado, de maneira inesperada, não posso deixar de mencionar a minha dívida com os meus professores, Luiz de Castro Faria e Roberto Cardoso de Oliveira, e um professor apenagé, chamado Catan, um nome brasileiro grossinho, já falecido, que, numa das minhas conversas com ele sobre visões de mundo, ele me saiu com essa frase, porque os apenagés são uma sociedade dualista. Ele diz: tudo nesse mundo tem o seu contrário. Isso é uma frase que eu guardei. Nunca me esqueci dessa lição. E um outro professor, que foi muito importante na minha vida, que se chamava David Henry Peter Maybury Lewis, em inglês,
que foi o homem mais educado que eu conheci na minha vida. Falava correntemente pelo menos 10 línguas, inclusive 2 línguas tribais. Foi o primeiro pesquisador do Chavante. Escreveu um livro elegantíssimo sobre a sociedade Chavante, a estrutura social da sociedade Chavante. Maybury Lewis foi aquele que me levou para Harvard, onde uma Harvard dos anos 60, que ainda tinha, não sei se ainda tem, mas era uma universidade tão encantada quanto a Montanha Mágica do Thomas Mann, com o seu herói, com o qual eu me identifiquei muito, ainda me identifico, Hans Castorp, que ao longo dos 7 dias que ele ia ficar, mas acabou ficando 7 anos, aprende com 3 mestres algumas coisas da vida e fica apaixonado. Descobre o amor, descobre a sexualidade, descobre o liberal Settembrini, que é um italiano, e o Nafka, que é um jesuíta, que gostaria que o mundo voltasse à idade medieval. São problemas novos, passados. Nós superamos isso aqui no Brasil, por acaso? Deixamos de ser Hans Castorp, apesar da idade, apesar dos 125 anos da academia, alguém tem uma resposta perfeita para resolver os problemas brasileiros? Continuamos ainda nessa busca, né, por uma direita, por uma esquerda, por um centro. Como encontrar isso, a não ser fazendo esse exercício terrível, né, de ouvir aquilo que jaz em cada coração. Reitero, pois, a minha felicidade, que me faz, mais uma vez, devedor de Machado de Assis. E permitam-me que eu termine esse agradecimento pequeno para uma honra tão grande, voltando ao Machado, que é patrono dessa casa e é o nosso totem em termos de letras, em termos de imaginação, em termos de uma escrita absolutamente impecável, de uma visão de mundo que traduz exatamente aquilo que o Brasil vive, a meu ver, até hoje. O fato de que nós somos humanos, porque não temos cio, não temos rumo definido. Somos todos seres permanentemente em construção. Nascemos José, mas podemos morrer Maria, ou vice-versa. Daí a nossa imensa arte de inventar ironias. E ninguém ironizou melhor o Brasil do que o velho patrono dessa casa, Machado de Assis. Como, disse Deus ao diabo, decepcionando, muito decepcionado, o velho diabo, ou o jovem diabo, muito decepcionado por ter fundado uma igreja e descobrir que, em vez do que a igreja dele, o pecado, era recusar a virtude, pecar era uma virtude, e ele descobre que, depois de algum tempo de sucesso, na sua igreja ocorre exatamente o oposto. Existem vários virtuosos, pecadores, escondidos. Que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão têm franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. O que quereis? Que queres tu? Perguntou Deus ao diabo. É a eterna contradição humana, falou Deus no final desse conto do vosso patrono, patrono dessa casa, a qual eu tenho prazer e a honra de estar usando, né, deste púlpito. Nada fiz para receber o prêmio, eu, senão pecar, tentando revelar a profunda desigualdade brasileira. Tem várias desigualdades, como tem várias igualdades. Algumas a gente tem mais preocupação do que outras. E tentando rasgar
o múltiplo véu da nossa calcificada ambiguidade. É um país que foi tudo, tivemos todos os regimes políticos, estamos correndo o risco de inventarmos mais um, não sei qual vai ser. Espero que não aconteça nada, em geral não acontece, porque muda e volta. Pois somos ardentes democratas para com os amigos, mas ferrenhos aristocratas com todos os outros. E de hoje em diante, meus amigos, com toda a licença que eu devo pedir aos acadêmicos, aos membros, às vossas excelências acadêmicas, aos acadêmicos da ABL, e a todos vocês da audiência, eu agora posso dizer, depois de receber essa medalha, Machado de Assis, de boca cheia, para quem criticar qualquer coisa que eu escreva, você sabe com quem está falando? Muito obrigado. Obrigado, Roberto, por um discurso tão simpático e tão contundente. Passaremos agora à entrega das comendas da Academia. Medalha Machado de Assis. Convido a acadêmica Nélida Pion para fazer a entrega da medalha Machado de Assis ao presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho. Nélida, mostra para as pessoas. Isso. Isso. Não. Convido a acadêmica Rosisca Dácio de Oliveira para fazer a entrega da medalha João Ribeiro a Rui Campos pela atuação da Livraria da Travessa. Bom, para encerrar essa noite tão importante para nós e tão agradável, eu convido o Quinteto de Cordas da Orquestra Sinfônica Brasileira, integrada por Priscila Rato, violino, Nikolai Spondiev, violino, Bernardo Fantini, viola, Fernando Bru, violoncelo e João Rafael Mendes, contrabaixo.
O programa está aí na cadeira de vocês.
Bom, não podíamos encerrar tão bem esse festejo dos 125 anos da Academia, entre amigos e com esse belo recital. Muito obrigado a todos. Agora convido para um coquetel que estará sendo servido. Está encerrada a sessão.